Bom, un gusto enorme. Ahora sí, profe, es su turno. A partida, agradecer a todos por estarem acá. É uma satisfação, um gosto enorme poder regressar a esta instituição por ganas próprias. E lo hago com muita tranquilidade e com a certeza que a instituição como Cristal, enorme como é, não necessita de ajuda, necessita de contribuição. E contribuição com trabalho, com ideias, pero apoiadas, respaldadas por aquilo que Júlio César ha hablado, princípios e valores. Não há que ganhar por ganhar. Muito transcende o hecho de ser campeão a nível deportivo. Nós temos que viver a cada dia, a diário, com a ideia de poder venir a ser campeões da vida. É muito mais complexo, porque exige muitas outras coisas. Saber que nós, como seres humanos, necessitamos trabalhar e viver com equilíbrio. Estamos entre o bem e o mal, o sim e o não, as vitórias e as derrotas, as alegrias e as tristezas. Temos que viver assim, com equilíbrio. Pero algo que jamais podemos deixar herir é a essência daquilo que somos como pessoas. Eu não tenho uma mirada para cada um de vocês como um profissional. Respeito aquilo que hemos falado. É fundamental na relação em que vamos ter. Não é algo novo, já he vivido acá há algum tempo, e é uma das razões que me hicieron aceitar isso, por conhecer o Peru, o pueblo peruano, a maneira como sempre fui tratado acá, mais allá de vitórias e derrotas. Esses 23 anos que estuve alejado de acá, pero tuve contato com periodistas, muitas vezes, com os amigos que he ganado acá. Isto é algo que me encanta, passar por os sítios que he passado e deixar amistade, mesmo trabalhando com futebol, em que uno só tem uma mirada para as vitórias. Pero o futebol é vida, e como tal, temos que ter equilíbrio para viver aí, entre vitórias e derrotas. Porque uno só logra ser vitorioso, vencedor, se lograr valorar as pequenas vitórias, os pequenos hechos. E vou sacar proveito de falar sobre hechos, porque nossa relação vai ser assim. Uma coisa são opiniões, e respeito todas elas, pero la outra são os hechos. E aí sim, isto é que nos garantiza poder sacar adelante aquilo que queremos. Por lo tanto, agradecer a Cristal pela oportunidade de estar acá. Tive algumas oportunidades distintas em meu país, onde é um hecho que vou falar acá, não são palavras. Eu não trabalho mais como treinador em Brasil, porque é impossível hacerlo. A mim me encanta o treinamento. É que me genera segurança para afrontar qualquer partido com expectativa de sacar adelante o partido, porque pude em la cancha praticar. E allá é impossível, porque uno juega a cada 3 dias.
en el largo de todo el año, de toda la temporada. Pero fuera de Brasil, tengo trabajado porque soy un entrenador de fútbol. Pero llegó un momento en mi vida que yo puedo elegir aquello que me gusta. Y como ha hablado Gustavo, hoy día só estou involucrado quando creio em las ideias e quando creio em las personas. Então, para nós acá, todos nós que trabalhamos nessa instituição, há que entender que a partir do momento em que está despierto, tem ganas de vir pela atmosfera, pelo ambiente que se vive acá. Mais allá daquilo que é o deportivo. E nós temos que ter muito claro hoje dia, acá em Brasil, nós estamos chamando SAF, Sociedades Anônimas do Futebol. Em Portugal, por exemplo, SAD, Sociedade Anônima Deportiva. Uma coisa é a gestão, os processos, as práticas bem hechas, sólidas, que nos permite a instituição como um todo crescer. A outra é o projeto deportivo. Por vezes, quando o projeto deportivo não vai hacia adelante, se involucra tudo e se cerra os olhos para a boa gestão que está fazendo, de ter uma instituição saudável, com capacidade ao dia seguinte de crescer. ¿Me explico? Então, temos um montão de exemplos aí em que os clubes, as instituições que passaram a ser privadas, que têm poderio financeiro e econômico para contratar quem quer, e o projeto deportivo não é nada. Hago um reto a vocês. Vamos nombrar algumas destas instituições ao redor do mundo. Hecho, não são palavras, não são opiniões. Mira, se hecho na mirada a França, Paris Saint-Germain, muito forte. Agora com Luiz Henrique, quando não se meteu a trazer jogadores solamente para agradar a prensa ou a los hinchas, pero trazer jogadores que puedan aportar com sua qualidade, pero com sua capacidade de sofrimento, de sacrifício, em saber que não há que ter guerra de egos, ok? Se hecho uma mirada à Inglaterra, vamos falar de Manchester United. Há quanto tempo está aí? E com valores, receitas absurdas. Se querem falar de Chelsea, que ha gastado a nível de reais brasileiros 2 bilhões. Acá não hablamos. Em Brasil se habla bilhões. Ok? E não ha logrado até agora nada. Me explico? Porque a mirada hoje dia de uno é solamente quem ha contratado, quem vem. E não se habla que o treinador tem que trabalhar para o desenvolvimento de los jogadores de la cantera. É muito sencillo chegar e quero este, quero aquele. Pero quem no mundo tem capacidade de fazer isto? E muitos que tiveram, não lograram o êxito deportivo. Então não há que involucrar e meter tudo em um mesmo. Okay? Uma coisa é o projeto deportivo. E por que o futebol é a paixão que é ao redor do mundo? É imponderável. Em que um que é menos qualificado tem menos qualidade que outro, uma qualidade menor, pode vencer. O futebol é bondadoso, é generoso. Por isso é a paixão que é ao redor do mundo. É distinto de qualquer outro deporte coletivo, em que o melhor vai ganhar. E no futebol isso não passa. Me explico? Então, é isto que a mim me gostaria. As perguntas que sempre vêm, quem vai contratar, quem mira, a mim, isto para mim é muito curto. Eu sei que agrada aquilo a gente quer ouvir, pero eu me
rehuso a hablar solamente de esto. Tengo que hablar en el desarrollo del labor, del trabajo, en el día a día, en la calidad de las sesiones de entrenamiento. ¿Ok? E seguro que este grupo de jogadores vai dar uma resposta muito rápida no que toca a qualidade de jogo e ao nível competitivo que nós queremos ter. Okay. Muitas graças e encantado por estar com vocês. Uma vez mais agradecer a oportunidade que a instituição me proporciona de estar aqui. Estou muito contente em um país que gosto muito, em que he vivido 4 anos e alguns meses, em uma instituição em que me ha hecho feliz quando he passado acá, não somente pelo projeto deportivo daquele entonces, pelos resultados deportivos que tivemos, e com certeza que vamos ter num futuro muito cercano. Vamos trabalhar para isto, é nossa responsabilidade e não vamos huir dessa responsabilidade, é nossa. A mim me encanta isto e este grupo de trabalho, jogadores, staff, os diretivos, ok? Estamos listos para, com muito sacrifício, sofrimento, porque há que ter, pero com sentido de ajuda mútua, ok? Em que a solidariedade vai estar sempre presente em las buenas e em las malas. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Carlos Lázaro, del diario El Comercio. Un gusto. ¿Qué tal? Bienvenido una vez más. Muchas gracias. El hincha celeste lo ha recibido de forma positiva a su llegada. El hincha celeste está pasando por un periodo de sufrimiento, de agonía, como usted lo estaba hablando, y quería saber cómo usted va a afrontar este momento, porque es un momento muy delicado el que vive el Club Sporting Cristal a nivel deportivo, y cómo afrontar también el día jueves, que es el día de su debut contra Cerro Porteño en la Copa Libertadores. Primero, yo creo que, perdóname, voy a ser repetitivo. En la vida nosotros tenemos momentos delicados, pero mientras pueda existir el día siguiente, todo es posible. Esto que es el lindo de la vida. Para los buenos, que son muchos, pero desafortunadamente hoy día se valora a los malos, ¿no?, en la sociedad. Entonces, principios y valores morales, algo que en los días actuales está complicado. Porque para se ganar, e não é no futebol, não, em qualquer setor profissional, em la vida, se pode tudo. Não é assim. A vida é uma via de duas manos, direitos e responsabilidades e deveres. Porque parece que hoje dia solamente temos os direitos. Então, eu creio que não, la hinchada, los hinchas, perdóname por ser repetitivo, seguramente se algum periodista que ha trabajado naquele entonces comigo já ha oído que vou dizer, el fútbol tiene dos verdadeiros protagonistas, los jugadores y los hinchas. El fútbol es la pasión que es alrededor del mundo por esto, por esta reciprocidade, esta simbiose que existe em um partido de futebol, para o bem, assim, ou para o malo, ok? Por isso é a paixão que é. Pero desafortunadamente, hoje dia, no futebol, valoram solamente e muito mais a nível de protagonismo a los treinadores. Não há buenos treinadores sem jogadores com qualidade. Não há. Simplesmente não há. Não há como fazer coisas. Me explico? Então, o que passa
este protagonismo leva a situações como o Mundial de Brasil, que é o ex-treinador de Germânia, de Alemanha, em que sacaram as imagens, ustedes que são câmera, del juego para echar toda a imagem no treinador. E lo viram, todo mundo lo viu, fazendo coisas que não são nada saudáveis a nível de comportamento. Quem ha visto o Mundial se acorda disso, seguro. Então, o protagonismo de jogadores e de hinchas. Por lo tanto, entender os hinchas de que estão acostumados a uma instituição, a um clube que é ganador. Este momento não é um momento definitivo. Uma coisa é o ser, eu sou, mas allá de onde estiver involucrado, em que contexto. A outra, eu estou assim. Eu estou em um momento difícil, complicado, pelo que é momentâneo, é circunstancial, de acordo? Então, que sepam a importância que tem. Nós necessitamos de eles juntos. Solamente juntos sacamos adelante com mais celeridade, que é aquilo que todos celestes querem. Okay? Então, o que pido é que creiam em uma instituição. Eu creio um montão, por isso estou aqui. Eu creio um montão no projeto, por isso estou aqui. E tenho a liberdade, com a minha idade cronológica e com o tempo de futebol que tenho. São 50 anos que vou cumprir agora, no final do ano. Ojalá celebrando o título, em que entendo que é assim o futebol. Me explico? Então, entro com muita tranquilidade, lançando um reto ao grupo de jogadores para que em la liga a mirada esteja em uma remontada o mais listo possível e que o próximo passo, Libertadores, um partido complicado, difícil, contra um rival que está muito bem treinado, tem ideias muito claras para seu jogo, pero nós também temos ideias. Nós queremos ser estratégicos nos partidos que vamos afrontar, por Libertadores ou por Liga. Então, minha mensagem para os hinchas é o reto que estou metendo internamente para os jogadores. Ok? A ordem é remontar o mais listo possível, pero para isto os hinchas são fundamentais e nós contamos com seu apoio. Hola, buenas tardes. Julio César por acá. Paulo, Hola, Gustavo, buenas tardes. Jean Martín Dueñas de RPP. Para ti, Paulo, después de mucho tiempo, ¿qué club has encontrado ahora en Cristal en esta segunda etapa? Mais do que com um grupo de jogadores, me encanta ver há um rato atrás, estar com todos os trabalhadores de Cristal, juntos. E passar uma mensagem para cada um de eles e para todos, como importantes são no processo. Então, me afronto com uma realidade que no futebol, para mim, é natural. Te pode dar um montão de exemplos de jogadores que não começaram bem. E os hinchas e a prensa, e no final da temporada tiveram que cambiar suas opiniões. O futebol está lleno de exemplos, hechos. Me explico? Então, não há que ter preocupação se han venido alguns jogadores que até este momento podem haver rendido, ter um rendimento que todos esperam. Pero isso não é definitivo. Eu estou mal, mas não sou mal. Me explico a diferença? El estar é passageiro. El ser é algo definitivo. E definitivo só há uma coisa, que daqui a alguns anos não vamos estar aqui. Porque aí é o dia seguinte.
Y el reto que meto para los jugadores es el día siguiente. Lo tenemos, entonces tenemos todo en nuestra mano para cambiar toda esa atmósfera de afuera, porque internamente llego acá y me quedo muy contento con todos que trabajan acá, con el nivel profesional de cada uno de ellos. Y no estoy hablando de los jugadores, estoy hablando de todos aquellos que trabajan en el Cristal, porque estuvimos juntos hace un rato atrás. Me explico? Mi mirada é sistêmica, é o todo. A mim não me gusta de fazer comentários aislados, porque se minha mirada é holística, sistêmica, algo passa porque o todo pode não estar fazendo as coisas como podem. Porque nós, em futebol, temos a necessidade de personificar o erro, de sacar sempre alguém para echar a culpa. Eu prefiro falar do sistema, porque se trabalhamos bem, temos boas ideias, muito buenos profissionais, como acá, ok? Este pouco tempo que estou acá, me dei conta, ok? Se cometemos um erro, erramos em conjunto, ok? É óbvio, seguramente que há liderazgos, ok? E aí somos responsáveis. Pero estou tranquilo. Vamos ver? A pergunta que hago para ilustrar o que estou falando: quantas vezes há um jogador que está acá, tem qualidade, foi contratado, pero não tem o rendimento que uno espera. Sim? Sai e vai para outra realidade, outro clube, e passa a ter um rendimento espetacular. Não foi pelo tema técnico e sua capacidade, foi pelo contexto, a atmosfera que é agarrado acá, distinta de esta. Então, acá queremos buena onda, mas como hemos hablado, sonrisa, alegria, que uno llegue acá para trabalhar e que se sinta útil, participativo e com ganas de fazer as coisas, porque a atmosfera, o ambiente, o contexto, lo leva a isto. Me explico? Então, há que ter muitíssima atenção neste tema, porque por vezes perdemos jogadores por uma pressão externa. Uma coisa é juzgar, a outra é analisar. Juzga aquele que não pode estar metido aí, não pode profundizar seu conhecimento sobre a realidade. Este não está habilitado para analisar. Okay? Então, os julgamentos, isto nós não controlamos, que lo hagam, pero nós temos que ter claro o que queremos e se estamos em condições de lograr isto. E aí, creio que todos nós estamos com a convicção de que é possível cambiar este momento, ok, de uma maneira sólida, porque não passa nada, na eufória logramos 3, 4 vitórias que podem não representar nada. Assim como já vi muitos clubes ganharem títulos, ok, e ao dia seguinte o pior possível. Por quê? Ha ganado, o futebol permite isto, é generoso, é bondoso, pero tu não ha dado passos adelante com solidez para que não haja retrocesso. Me explico? Então, os passos que queremos dar, a instituição como um todo e o projeto deportivo é com solidez, para que não haja no futuro retrocessos. Buenas tardes. Por aquí. ¿Qué tal? Bienvenido, profe. Paulo, Gustavo, Julio César. Buenas tardes. Luchina Aparicio para Radio Ovación. Hola, preguntarle, profesor, ¿en qué momento se da el contacto con usted por parte de Club Cristal? Y futbolísticamente hablando ya, ¿qué estilo le va a dar a este equipo celeste esta temporada? Gracias. A mí me quedo incómodo quando
la prensa, los hinchas, no, mira, este equipo está con la cara del entrenador. Primeiro, mi cara é feia. Después, tem que tener la cara de la instituição. ¿Me explico? Isso para mim é claro. Então, eu tenho que trabalhar sabendo da história de Cristal. Porque Cristal é a instituição que é essa cá em Sudamérica. Porque ela tem tido tantos logros. Eu tenho que respeitar isso. E o futebol que uno quer plasmar na cancha tem que contemplar a história do clube. Me explico? Não sei se foi claro. Ok? Então, queremos um equipo que entenda as exigências, as demandas do futebol atual. E aí vamos falar de el juego, tempo e espaço. Tempo e espaço. El equipo quando tem o balão e el equipo quando não tem o balão. Há que ser uma unidade. Me explico? Então, este é um trabalho e é uma responsabilidade de nós outros de desenvolver isto de uma maneira em que os detalhes são importantes, que as pequenas coisas são muito importantes para que se tenha logro. Eu, perdona-me pela idade, por vezes não me permite dizer com claridade desde quando começamos a falar. Pero houve um início e um final feliz, pelo menos para mim que estou aqui, e creio que ojalá e no final do ano para a instituição o hecho de estarmos a desenvolver um trabalho em conjunto. A vitória é de todos e não do treinador. Profesor Autori, ¿qué tal Bien, por aquí? ¿qué tal? Waldo Villalobos, Agenda País. Bueno, preguntarle primero en qué situación de usted de su carrera llega al Perú, vuelve al Perú luego de mucho tiempo, y bueno, qué análisis le deja el fútbol peruano de cómo ha cambiado en todo este tiempo, ¿no? También. Y a Gustavo Ceballos, si es que, ¿cuál es la apuesta con el profesor Autori, teniendo en cuenta también que no se ven los resultados con Guillermo Farré? El hecho, eu creio que essa é uma pergunta que você não deve fazer para mim, ou para qualquer profissional que regresse ao Peru. Tem que ser internamente. Por exemplo, em meu país, a mim me gusta de falar do meu país, cortar na própria carne. Se uno se queda alejado algum tempo e regressa, vai ver que não há progressado em nada. Em nada. E não é somente o tema de los resultados da seleção brasileira, o tema do futebol brasileiro. Com uma fecha, ha salido um treinador. Com 5 fechas, 4. Que trabalho se pode fazer quando se juega a cada 3 dias? Isto é progressar. Então, me permita te contestar um pouco mais adelante, porque para mim, um dia que estou aqui, sempre, ok? Pero me gostaria de ver canchas buenas, porque exigir solamente de los jogadores e de los treinadores é muito sencillo. O futebol não é solamente isso. O futebol uno tem que trabalhar para generar um contexto positivo. E te dou exemplos, claro, desse tema que não tem que ver solamente com o Peru, pero com Sudamérica como um todo. Porque hoje em dia se habla muito em intensidade. Há que ter intensidade no jogo. Está na moda? Sim. Pero como tu vais falar em intensidade se o jogo a cada rato, qualquer contato, a arbitragem para o partido? Se um arqueiro faz uma tapada linda e se queda na cancha, sem nada. Isto é arbitragem. De lo responsável pelo futebol, buenas canchas, cuidar do conforto de los hinchas. Tu tens que manejar, trabalhar para ter um produto forte. E te contesto, o que me faz estar aqui, e eu hoje dia em minha vida, vou elegir para onde vou. E vou repetir, vindo porque creio no projeto. E vindo porque creio no futebolista peruano. Tem qualidade,
pero vou volver a 23 anos atrás e falar o mesmo que he hablado. Nível competitivo. A qualidade do jogador peruano, isto está claro. Recuerdo 70, permita-me que nós podemos recordar 70. O partido entre Brasil e Peru, que partidaço. 4-2. 4 ou 3-2? 4-2. 4-2, pero um partidaço. Claro. Sim ou não? Sí, sí, sí. Ok? Pero que hace, porque há que sempre meter a responsabilidade em los jogadores de não terem um futebol competitivo. Se o contexto não progressa, se uno não tem cuidado com seu produto, dime, e isto passa em Brasil, porque se você vai ao Brasil agora e pergunta, eu sou um crítico com Tomás, vocês sabem? Sim. Ferren, um crítico forte do futebol brasileiro, da entidade máxima do futebol brasileiro, porque não hace nada para melhorar. Então, o que está passando hoje em dia com a seleção de meu país, em resultado, não é somente reflexo de jogadores, porque estão aí aislados em grandes equipes no mundo, jogando e tendo um rendimento muito, muito bueno. Mas é a maneira como o contexto do futebol brasileiro está. Então, é isto. Eu quero sentir, alguns dias mais, se esse contexto ha progressado. Se terem cuidado, ok? Não somente em juzgar os jogadores o resultado, mas em dar melhores condições para os jogadores, a cancha, para os que são prensa, ter um sítio certo para estar aí, minimamente confortável para fazer suas análises. Ha progressado isto? A pergunta hago eu agora para você. Então, ok, há que ter muitíssimo cuidado. Juzgar é muito sencillo, ok? Pero analisar, cuidado, hein? Não necessita de conhecimento. E conhecimento não é informação, são coisas distintas. Hein? Se tem conhecimento, está bem informado, excelente. Pero há gente que pensa que, ok, por estar informado, tem conhecimento. Não lo tem. Porque há um dito chino que habla o seguinte: saber sem todavia aplicar isto na prática, aún é não saber. ¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes ya de deportes. ¿Cuál fue la razón que lo motivó a volver a dirigir en el Perú y en el caso de Sporting Cristal, donde usted ya ha dirigido? Y si Jorge Soto va a ser parte del cuerpo técnico, es parte del club y usted lo conoce muy bien y ha estado siendo el DT interino. Gracias. Então você pode sacar o vai ser, já é. Hablei com Jorge. Ok? Ele é fundamental para o trabalho que nós vamos desenvolver. Não é importante é curto, é fundamental. Assim como o Julinho. O Júlio César não necessita tampouco falar. Me explico? Agradeço pela oportunidade de falar isto, ok? Para acabar com qualquer classe de especulação e de análises que não são análises. Não são análises, porque não têm um conhecimento do que ha passado, de falar tonterias. Me explico? Então, agradeço a oportunidade de ser que és parte, não vai ser, és parte, sempre foi, és e continuará a ser parte fundamental da labor que queremos desenvolver. Tranquilidade para viver, porque já he vivido acá. As amistades que tenho e a crença, crer muitíssimo no futebolista peruano. Pero isso eu posso elegir. Eu não necessito. Estou porque creio. Isso há que estar muito claro para todos. Especialmente para mim. Profesor Paulo, ¿qué tal? Maravilha. Buenas tardes. Por aquí Alonso Garrido, Julio César, Gustavo. Como está? Bem? Muy bien, bienvenido al Perú. Decía que había encontrado un plantel comprometido. ¿Cómo inyectar esa energía para afrontar dos torneos? Tanto la Libertadores como la Liga 1, porque juegan el jueves y juegan el día lunes. Gracias. Bem, eu quero um grupo de jogadores comprometido. Porque eu he trabalhado com eles há pouco tempo. Então, estaria
não estaria dizendo a verdade se com certeza tem um grupo comprometido. Isso são boas palavras. Mira, eu não estou acá, ou em sítio algum, para corresponder às expectativas das pessoas. Ok? Eu estou acá para ajudar a uma transformação. E para isto há medidas que são duras, pero que são necessárias. Porque quédate certo, téngalo por certo, de que necessidades e ganas personais, mientras nós, como instituição, entendermos que qualquer ação que uno vai ter tem que estar com a mirada posta em las necessidades. A pergunta é necessário ser? Vamos hacerlo. Pero não, me dá ganas de hacer. Mira, a mim me molesta um montão com isto. Como treinador, tem ganas de hacer, vamos hacer tudo. Uma instituição não pode estar cambiando, ok? Processos, práticas, ok? Com o liderazgo do treinador, porque lhe gusta. Não. O que é necessário? Então, a prioridade vai ser sempre as necessidades. Mira, então, vuelvo a questão para... Mira, o hecho de Jorge estar acá porque é uma necessidade para nós. De acordo? E a prioridade são as necessidades. Vou añadir minhas ganas personais de ter com ele acá comigo, com muito gosto. Profesor, buenas tardes. Bienvenido de nuevo al Perú. Profe, le quería preguntar principalmente sobre el plantel, ¿no? Tiene un plantel medianamente joven, algunos hay con experiencia y hay jugadores a los que tal vez puede relanzar, ¿no?, nuevamente su participación en el plantel como era antes, ¿no? ¿Cómo usted piensa llegar, como le digo, hacia esos chicos jóvenes que pueden explotar, hacia esos jugadores que tienen que relanzarse y que los que son protagonistas o son más mayores en el grupo puedan recuperar ese liderazgo con todos, ¿no?, mediante su trabajo y el de su comando técnico? No, yo creo que buena pergunta, porque eu creio que é assim. A mim sempre me encantou trabalhar com as canteiras dos clubes que he passado. Te lanço reto acá e são hechos. Todos os clubes que he trabalhado sempre ha metido jogadores da canteira no equipo, não é no grupo, no equipo. Porque creio que é importante para a cadena do futebol da instituição. Toda vez que canterano vai para a primeira equipe e juega, os demais ganham um incentivo. Não somente os jogadores, para o staff que trabalham, porque todos querem ver o desenvolvimento deste jogador. E é responsabilidade do treinador e a minha, com o comando técnico, com todos, é desenvolver os jovens de acá, que são ativos do clube. E nenhum clube no mundo hoje em dia cerra os olhos para isso. Me explico? Pero entradas e saídas de jogadores é algo natural, passa em toda parte. Pero com ideias, com uma lógica, vai sair por determinada situação, vai entrar por outra. Me explico? Então, acá, um grupo que tem mescla, e Cristal sempre teve uma mirada muito sensível, delicada, profunda para a sua canteira. E vai continuar, porque isto é que me hace com que meus olhos brilhem, o poder desenvolver os jogadores, né? E aí não tem que ver os jovens apenas, aqueles que já têm mais idade, aqueles que lograram vir de fora para Cristal, que são poucos, ok? Fora que digo é internamente, não estrangeiro, me explico? Então, para mim é o mais importante, é este desenvolvimento. E é com rigor que intento trabalhar nesse sentido, me explico? Porque a instituição necessita disto e meu objetivo é lograr essa expectativa de todos. Vamos cerrando ya esta tanda de preguntas. Vamos con la última por allá.
Profesor, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes, ¿qué tal? Gustavo, Julio. Primero que todo, preguntarle acerca de, porque habló bastante de las revanchas del día de mañana, si es que toma esto también como una oportunidad para reivindicarse o tal vez mejorar la campaña que hizo en el torneo internacional de la Libertadores en su primera campaña, si lo toma como una nueva oportunidad. Y para Gustavo, preguntarle también acerca de, habló de los fichajes a mitad de año, ¿cómo lo están planeando? Si es que tienen jugadores en mente, teniendo en cuenta que ya no tienen cupo para extranjeros. Gracias. Para contestar tu pergunta, vou fazer algo que a mim não me gusta. Se tu hablas naquele entonces, eu tenho que falar de Libertadores de 97, 2005, do Mundial. A mim não me gusta isto. Me explico? Eu creio que foi claro em que na vida profissional ou personal tu tens momentos de vitória e de derrota. Agora, o que uno hace depois de um malo momento é que vai dizer que classe de profissional é. Me explico? Então, Manchester City, que tem plata para levar qualquer jogador do mundo, ha logrado com o mesmo treinador genial como é Guardiola, uma campanha como esta. Pero aí estamos falando em um contexto que valora os profissionais, que generam possibilidade de ter um trabalho longitudinal. Me explico? Estes são hechos. Então, o que uno habla é uma opinião. Se quer outro hecho, Jürgen Klopp, 5 anos ha levado para ter seu título em Liverpool. Sim ou não? Vocês são periodistas, têm conhecimento de tudo. Estes são hechos. E eu vou falar sempre de hechos. Respeito a morte, a opinião de cada um. Ok? Pero, por favor, sem especulações. Sim, o que uno habla é a verdade absoluta. Nem de minha parte, como profissional, nem de vocês. Ok? Então, tudo tem que estar respaldado por hechos. De acordo? E depois não veio, não é, eu não tenho esse sentimento de revanche. Quando hablo do dia seguinte, isto é a vida generosa como essa, te oferece. Porque a revanche, para mim é um sentimento que não é bueno. E os malos sentimentos, para mim, tenho que dar tarjeta roja para todos eles que saibam. E que se quedem os buenos. Honestidade, lealdade, humildade, solidariedade, dignidade, integridade, transparência. Isto para mim é fundamental na vida.